fala do cuidado que o Senhor tem em decorar a casa dele. E o meu testemunho é exatamente isso. Eu quero falar como o Senhor me deu esses vasos, todos eles. E eu estou sentindo a presença de Deus muito forte nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você prestar atenção, o Senhor já está na casa. Eu quero falar para os jovens, eu sei que eles estão tudo lá dentro, a maioria deles, mas para você que a gente te ama muito, viu? Você é muito querida, você sabe disso. Pro namorado da Tainá, que está aqui. Faça a obra do Senhor. Se o Senhor entregar alguma coisa nas tuas mãos, faça. Porque enquanto eles cantavam aqui na frente, o Senhor falou tanto ao meu coração. Porque tantos estão aí se perdendo lá fora. E aqui vocês estão guardados debaixo das mãos preciosas do Altíssimo. E mesmo que não haja tempo, porque o mundo tem arrancado o nosso tempo, tem pessoas que pagam o preço em oração por vocês. Aleluia. E nós jamais vamos desistir de vocês também, porque vocês fazem parte dessa casa. Glória a Deus. Aleluia. Então, voltando para o meu testemunho, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Esses vasos começou assim, em janeiro, acho que na segunda quinzena de janeiro, o Senhor colocou no meu coração falando que o tema da festividade das irmãs seria vaso. E eu sou uma pessoa que eu gosto de enfeitar as coisas, né? Pode não se notar, mas eu gosto. E o Senhor, na hora que falou vaso, eu já pensei naqueles vasos de barro, grande, imenso. Falei, Senhor, é caro. E eu falo, ai Deus, eu não gosto de ficar pedindo dinheiro para os nossos pastores, porque decoração é uma coisa bonita, mas eu acho que tem outras obras que a gente precisa se atentar, né? Aí eu falei no meu coração, o Senhor falou, não, você vai fazer. Eu falei, Senhor, eu vou fazer como? Ele falou assim, de papelão. Eu falei, Deus, mas como? Só uma vez eu fiz um vaso de gesso para minha mãe, dei para ela de presente. Ele falou assim, você vai fazer. Aleluia. E eu estava lá na igreja da minha mãe, ajudando ela na decoração da igreja dela, na festividade que as irmãs foram comigo lá, né? Na igreja da minha mãe. E eu lembro que eu estava no chão e o Senhor falando para mim, filha, você vai fazer. Ela olhou para mim e falou assim, você é capaz, filha, você vai fazer. Eu falei, que isso? Eu não falei nada para a senhora. E o Espírito Santo já estava falando. Aleluia! Seja sensível a escutar a voz do Espírito Santo, porque ele fala todo o tempo. E aí eu cheguei aqui num culto de oração, eu falei, eu vou falar com a pastora, porque eu e a Rosângela, né, nesses correm de decoração. Eu falei, ai Deus, como é que eu vou falar pra ela? E fiquei, né, assim, porque eu falo, Deus coloca as coisas no meu coração, mas eu sou obediente como os pastores e amo muito eles, amo mesmo. Aprendi a amar porque eu sei que eles cuidam de mim, em oração. E aí ela estava aqui no cantinho, aí eu falei, Rô, o Senhor tem mostrado alguma coisa? Qual vai ser o tema das irmãs? Ela, eu tenho visto vaso para todo lado. Eita glória, aleluia! Aí eu falei, nossa, pensei comigo, o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor se comunica, irmãos. Aqui nós estamos todos na mesma criação, você entende? E aquilo eu fiquei tão feliz, eu falei, oh, que lindo, porque o Senhor falou pra mim que ia ser vaso. Aleluia! E aí o Senhor começou a trabalhar, e antes disso, eu já sabia do tema e meu marido não sabia. E Deus tinha falado que eu ia fazer de papelão. O Espírito Santo falou pra mim que era de papelão. O Eduardo me chega e começa a trazer uns papelão. Pouca coisa ele trouxe primeiro. Aí eu só olhei e comecei a rir. Porque eu falei, o Espírito Santo já tinha falado comigo, só que eu não falei com ele. Eu falei, olha como o Espírito Santo trabalha, irmãos. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Amém. E aí o Eduardo começou a trazer pouco. De repente, um dia ele, vida, eu vou trazer uma caminhoneta cheia de papelão. E trouxe. Lotado, uma caminhoneta enorme que eles emprestam pra ele. Ele foi pra casa com aquela caminhoneta e trouxe. Eu falei, Senhor, não tem nem como escapar. Ele traz a matéria-prima. Quando ele fala que você vai fazer algo, não precisa se assustar, só aceite. Você não precisa ficar correndo atrás, porque ele vai te dar tudo que você precisa para fazer a obra. Seja uma obra feita com as suas mãos ou feita pelo seu coração. Ele vai trabalhar, ele vai colocar a palavra certa em você. Confia na voz do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu comecei a trabalhar com esses vasos. E foi dando certo. Eu fui fazendo de papelão, aí tinha que usar cola. A cola era caro, cada cola era em torno de R$20. Falei, Deus, como é que eu vou fazer? Comecei a ver na internet uma cola que eu fiz com tapioca. Olha só que bênção, irmãos. Colava melhor do que a cola que eu pagava R$20.
porque eu ia usar em torno de R$200 só de cola. Eu falei, Senhor, eu não quero gastar, eu acredito que o Senhor vai prover tudo. Pois o Senhor me ensinou a fazer a cola, e a cola colada. Ah, Senhor, eu estou precisando de revista, porque tinha que fazer o revestimento. Minha sogra deu um monte de revista, minha sobrinha deu um monte de revista, e tudo que eu precisava chegava nas minhas mãos. Sem eu me humilhar, sem pedir para ninguém, sabe por quê? Quando Ele está no controle de uma boa obra, Ele é fiel para completar. Você não precisa se sujeitar a nada a ninguém. Ele vai chegando, Ele vai fazendo. Desde que você não fuja de quando Ele te lança uma palavra, você vai fazer. Você tem que só falar, eis-me aqui. Glória a Deus. E às vezes dói sim. Eu, no meio dessa obra, irmãos, ó, como é grande isso aqui. Os outros olham, acho que é de madeira. Olha o tamanho das coisas. E eu, às vezes, eu lixando isso daqui, assim, machucava muito minha mão. E eu peguei uma alergia terrível. O couro do meu pé soltou tudinho. E aí eu falava, nossa, Senhor, tá doendo. Porque eu sou muito de conversar com o Senhor, porque o Senhor é meu amigo. Então, eu falava, Senhor, tá doendo. Ele falou assim, filha, imagina quando eu tô tratando de alguém. E aquilo eu vou lixando, eu vou moldando. Ah, você imagina como dói, mas dói em mim. Porque para tirar o defeito de vocês às vezes são muito arredios a deixar eu tocar. São muito arredios e isso dói em mim, porque eu quero fazer o bem. Mas quando eu faço o bem e ponho a minha mão, às vezes dói. E Deus ministrava o tempo todo, irmãos. Eu lixando o vaso, eu pintando. Às vezes eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque eu não desenhava assim, não. O Senhor só faça, filho. Eu ia lá, desenhava, dava certo. Eu precisava de uma tinta dourada. A Rosângela, a gente tinha me dado um ano atrás. Estava tudo lá em casa. Você entende? Então, tem coisas que vêm na sua mão. Você fala assim, mas eu não preciso disso agora. O que eu tenho? Guarda. Ah, veio uma palavra, uma coisa assim, ora por fulano. Guarda. Porque pode ser que naquele momento você não vai estar preparado ainda. Mas aí quando você olhar para trás, você fala assim, nossa, está guardado, agora eu vou usar. É desse jeito, irmãos. Olha, ele é assim, qualquer coisa cai. Então, eu fui aprendendo com cada coisa. Eu precisava assim da tinta, a tinta aparecia porque já estava lá. A Rô tinha me dado. Eu precisava de massa corrida, meu marido tinha comprado. Então, tudo foi chegando. Tudo o Senhor prosperou meus caminhos. Porque eu disse sim. E outro testemunho dentro desse testemunho que eu vou contar, mas não é a palavra. Eu estou pregando junto, mas ainda não é a palavra. Eu fiz 6 vasos para dar de presente. Eu queria dar 3 vasinhos para cada ministrante, né? Foi 2 dias, 3 para minha mãe, 3 para a Patrícia. O 6º vaso, ele deu muita mão de obra. Eu tentava fechar ele rachava, ele quebrava. Eu falava, Deus do céu, vou lá de novo. Colocava no sol, lixava, colocava, molhava, moldava, profit, quebrava de novo, ele rachava. Aí eu fiz isso, irmãos, por umas 5 vezes. Na 6ª eu falei, Deus, eu vou jogar esse vaso fora. Ele falou, quem és tu para jogar um vaso fora? Quando você me dá algum problema, eu vou me livrar de você? Você vai persistir. Você vai deixar ele, porque vaso, mesmo rachado, mesmo quebrado, ele ainda continua sendo vaso. Aleluia! Isso que o Senhor falou no meu coração. Aleluia! Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com esse vaso quebrado? Leva na igreja que você ainda... Alguém vai olhar para aquele vaso e vai se identificar. E você pode falar que vaso quebrado ainda é vaso. Aleluia! Sabe por quê? Porque a gente se racha, a gente se entristece. E aí nas nossas rachaduras a gente olha e fala assim, nossa, será que, né? Eu vou ser usada dessa maneira? Ai, eu falei tantas coisas que desagradam meu Deus. Ai, eu briguei com meu esposo hoje. Ai, eu falei com os meus filhos de uma maneira que não devia ter falado. Ai, Senhor, eu menti. Ah, Deus, eu não vou fazer o que o Senhor me mandou, porque não tá legal. Você ainda continua sendo vaso do Senhor. Aprenda a corrigir na hora, porque o Senhor, Ele é Deus. Já pensou se Deus agisse com nós como a gente age com Ele? Eu vi uma palavra da moça lá do lanche que a gente vai comer, né? Que crente é corpóreo, mas também é para comer, é muito bom, né? Glória a Deus. E eu peguei um carinho muito grande pelaquela moça, a Cláudia. E ela falou uma palavra para nós ontem de ontem. Aí eu nem lembro que dia que a gente foi lá. Aí ela falou assim, que tem um menino lá, ela está evangelizando ele. E ela falou para mim que ela é nova convertida, irmãos. Olha a palavra que ela falou pro menino. Ela falou assim, Samuel, você precisa perdoar sua mãe. Aí o Samuel falou assim, ainda não estou conseguindo, né? Falou para ela. Ela falou assim, já pensou se você chegasse em Jesus e Jesus falasse assim, não, eu não vou perdoar você.
Então pensa, irmãos, já pensou se o nosso Deus comportasse como nós se comportamos com Ele? Como que a gente estaria? E Ele disse que é pra gente ser igual a Ele, ser imitador dele, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei pro meu marido, você viu que palavra tremenda que a Cláudia falou, que o Espírito Santo usou agora para falar, vida? E aí o Samuel foi na nossa mesa, eu falei, Samuel, porque aconteceu um fato comigo dessa maneira. Eu era jovem que nem ele, e eu não suportava meu pai, porque ele era alcoólatra, e eu não conseguia entender porque ele era daquela maneira. E eu tinha 18 anos, porque minha mãe tinha acabado de morrer, eu tinha 18 anos. E aí eu falei, Deus, o Espírito Santo falando pra mim, perdoa. Eu falei, não vou perdoar. Perdoa. Eu falei, não vou, o Senhor conhece o coração. Ele não está pronto para o perdão. Não vou perdoar. Aí eu me lembro como se fosse hoje, tinha um campinho lá e eu gostava de ir lá sentar, porque ele era uma baixada assim, tem um campinho, e eu ficava no banco lá em cima e eu olhava para aquela grama, eu gostava de ficar olhando. Aí subiu uma vizinha minha e falou assim, o Espírito Santo vai te dizer, perdoa seu pai hoje. E era dia 31 de dezembro, tinha um ano que eu não lembro. Mas era 31 de dezembro, era virada, eu ia pra vigília à noite orar. Olha que pensa, passar vigília. Na vigília louvando a Deus, mas não queria perdoar meu pai. E aí, irmãos, eu falei, eu não vou perdoar não, menina. Acho que era a Magda. Desci, cheguei lá na casa dela, a irmã dela me sai e fala assim, você vai perdoar teu pai hoje, né? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Vocês oraram, né, pra Deus estar falando assim com vocês? Por fim, eu falei, Senhor, o Senhor sabe como é que está meu coração, mas eu vou liberar a palavra. O Senhor trabalhou assim na minha vida. Eu falei, palavra, daí eu falei para o Samuel, libera a palavra. Às vezes seu coração não está pronto, mas libera, porque a palavra tem poder. A palavra do Senhor diz que ela tem poder para matar e poder para fazer viver. É águas amargas ou águas doces, ou seja, céu e inferno, irmão. E aí eu falei para o Samuel, libera a palavra, Samuel. Falei, libera, porque comigo funcionou. Eu liberei, irmãos, por Deus do céu. Eu fui com raiva do meu pai ainda na vigília, porque quando eu liberei o perdão, ele ainda falou assim pra mim que eu era uma cobra e que não era uma boa filha. Depois do perdão que eu liberei. Só que é aquela coisa, irmãos, tudo que a gente fala é a lei da ação e reação. Então eu devo ter desagradado muitas vezes meu pai. Eu não fui uma florzinha que cheirava bem. Eu fui uma jovem bem assim, difícil. Não vou dizer problemática não, mas rebeldezinha eu fui. Criada na igreja, mas bem rebelde, até os meus 18 anos, depois eu acalmei. E aí, eu fui pra vigília, e quando eu voltei, o Senhor arrancou com a mão. Eu cheguei renovada. Meu pai, ele nunca foi daquelas pessoas que gostavam de carinho, entende? Porque era um homem criado com muita dor, e eu não sabia. Aí eu compreendi o porquê que ele era alcoólatra. Ele tinha 4 anos, ele pegava caranguejo no mangue. E aí os avós dele sem juízo davam pinga para ele se esquentar no mangue. Pensa uma criancinha, um bebezinho no mangue, eles molhavam até a chupeta para ele parar de chorar com pinga. E o meu pai foi se viciando. E eu não entendi o porquê que ele bebia. Olha só, desde criança, irmãos, esse vício. Mas a culpa não foi dele. Entende? Teve pessoas sem juízo que atropelou o caminho dele, porque atropelou, não fez parte do caminho dele. E aí eu compreendi, mas eu compreendi isso com 32 anos, quando essa história foi chegar aos meus ouvidos. Mas o que eu quero dizer é que aí o Senhor me usou para falar também desse Samuel. Eu falei, gente, que palavra tremenda, Cláudia, que você lançou. Porque realmente, se a gente se comportasse como Jesus, seria ótimo. Mas se Jesus se comportasse como nós, ele falou assim, hoje eu não estou legal com a rola, não vou olhar para ela não, eu quero que se exploda. Já pensou, irmãos, como nós estaríamos hoje? É verdade. Porque nós estamos aqui sentadinhos, vocês olhando para mim, é pelo amor de Jesus, é pela graça dele. Jamais vocês estariam aqui, fora da casa de vocês, querendo exaltar e louvar o nome de um Deus que vocês não enxergam, mas só sentem a presença dele em todo o tempo. E aí, irmãos, eu sei que a obra foi concluída, foi uma bênção. Também lá na igreja da minha mãe, quando eu estava lá, o Senhor falou que era ela que ia ministrar. Eu falei, Deus, como é que eu vou falar para a Rosângela isso? Aí eu falei para a Rô, ela, vou ver. Eu falei, Jesus, aí era coisa da minha carne. Pensei como é que tá, né? Quando a gente não vê a resposta imediata, a gente acha que é da carne, né? Aí passou, eu falei assim, não, Mari, as duas, porque eu falei para ela, conversei sobre as pregadoras e tal. Aí eu falei assim, as duas que você indicou, vai ser aquelas que você escolheu, vai ser as preletoras do nosso congresso. Eu falei, glória a Deus! Então o Senhor, ele começa do número 1 e vai até o final. Assim como ele é o alfa e o
Ômega, Ele vai trabalhar na sua vida do início ao final. Aleluia. Desde que você diga, eis-me aqui, e não fuja da vontade dEle. Agora eu quero falar, porque eu estou falando dos artifícios da obra que o Senhor me deu. O Senhor me deu esse dom, eu acredito. Eu acredito que o Senhor me encheu do Espírito dele, irmãos, porque eu ainda tenho muito testemunho, mas o Senhor me deu também outra palavra, eu vou ter que falar, que fica no livro de Daniel. Não precisa se levantar, quem quiser ler, Daniel capítulo 1, tá? E aí o Senhor falou para mim, não deixa o mundo roubar o seu talento, porque o Senhor nos dá esse talento lindo. Já pensou se eu tivesse me negado? Vocês não tinham visto esses vasos? Eu acredito que esses vasos ficaram bonitos, sim, irmãos. Ficaram lindos. E é com muito amor, porque eu amo esse lugar. Amém. Porque esse lugar habita a presença do nosso Glória a Senhor. Deus, aleluia, Então, Pai. eu quero ler aqui, ó, Daniel, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3, que fala assim. E disse o rei Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxeste algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que eles bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos, que lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Aleluia. Agora essa é a palavra, vamos. Aleluia. Eu, como entrou esse tema, né, o tema da campanha que a gente está no livro de Daniel, comecei a ler Daniel. E eu sempre achei bem complicado, porque ele tem visões do futuro do nosso tempo e tinha futuro nos dias, né? Irmão, não conhece. Então, eu sempre fui bem difícil para aprender Daniel. Então, eu tenho estudado. Porque eu falo, não, Deus, eu tenho que entender. Eu quero entender os teus mistérios. Porque a gente tem, irmãos, que ler a palavra e tentar compreendê-la através do estudo, né? Achar uma Bíblia legal, uma palavra boa, né? Assim, que tem umas que tem um rodapé, explica, né? O que fala, isso é muito bom. Nós temos que estudar. Isso daqui, se a gente soubesse, a gente comia com farinha todo dia, mas a gente perde tempo com outras coisas, né? E aí o Senhor falou comigo, né, sobre esses 3 jovens quando entrou. E ele começou a falar aqui, ó. No 3 ele fala aqui que trouxessem da linhagem real e dos príncipes. Gente, esse rei não é nada bobo não, né? É que nem o mundo. O mundo, você acha que eles querem qualquer coisa, irmãos? Eles querem vocês. Eles querem pessoas que estudam a palavra de Deus. Eles querem pessoas que têm um dom lindo de louvar. Lindo, lindo, lindo. Querem também. Querem pessoas que sabem dominar e fazer festa dentro da casa do Senhor, que sabe ir atrás de boas obras, que sabe fazer uma cesta básica, que sabe abençoar o próximo na rua, dar uma palavra. É essas que Ele quer. Aí eu vou te falar, vocês são da linhagem real. Aleluia. Vocês são. Sabe por quê? Nós somos cordeiros de Cristo. Se nós somos filhos de Deus, um Deus poderoso que fez os céus e a terra, vocês são da linhagem real. Vocês sintam da realeza do Senhor e vivam isso. Não deixe que o mundo venha contaminar. Daniel entrou nesse lugar, os jovens entraram
E eles ainda falavam assim: eu não quero defeito, quero uma boa aparência. Nós temos a boa aparência. Aleluia. Irmãos, quantos de vocês durante o dia tá lá no seu trabalho, tá fazendo qualquer coisa, as pessoas olham para você e falam: nossa, eu sinto algo diferente em você, você tem algo diferente no seu olhar. Aleluia. Ai, o que será? Fala: eu sou da linhagem real, de um Deus poderoso, de um Deus que me ama, que cuida de mim, que fala comigo. Gente, quem somos nós para termos o Espírito Santo dentro de nós falando? Se você permitir que o Espírito Santo fale contigo, ele vai te ensinar coisas que você jamais vai sonhar que você fez na sua vida. Irmãos, eu nunca sonhei em fazer esses vasos. Olha o que eu fiz. Parece pequeno, mas para mim foi grande demais. Porque eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Porque é o Senhor que dá, como na outra palavra eu falei. Ele nos enche com a presença do Espírito Santo e nos ensina. Assim como vocês no trabalho de vocês, eu garanto que vocês passam por situações que você fala: nossa, mas eu nunca fiz isso. Ai, eu nunca apertei o botão nesse computador, o que eu vou fazer agora? O Espírito Santo fala: ei, calma, é comigo agora. Traz aquela pessoa boazinha que você nunca viu na vida. A pessoa: olha, faz assim, 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 que vai dar certo. O Espírito Santo cuidando. Você acha que ele vai trazer uma coisa ruim para você? Você sendo da realeza, você sendo do reino dele. Nós estamos aqui, irmãos, só de passagem. Nós estamos aqui somente assim, ó, para adornar esse mundo que está tão poluído, esse mundo que está tão acabado, esse mundo que está com aquela palavra desgraçado, porque des significa sem a graça de Deus. Mas nós somos os agraciados. Aleluia! Cheios da presença de Deus. Glória a Deus. Então vocês têm que saber usar isso. Olha só, eles olharam a boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, ciência é conhecimento. Vai estudar a Bíblia. Você fala assim: ai, mas quem sou eu para falar da palavra do Senhor? Você tem lido? Você tem falado, tem comido a palavra? Ai, eu não entendi. Liga para os irmãos aí que dá estudo. Fala com eles, fala: não vou trocar ideia, que eu não entendi isso na palavra. Deus, fala com o pastor, fala com as irmãs, fala com alguém. Mas seja curioso, coma isso, irmãos. Está chegando tempos difíceis que ele precisa da realeza dele. O fino trato que esse povo do mundo pensa. Ele precisa. Então se coloca na brecha em nome de Jesus. E aí, o rei fez o que? Não sim? Ele determinou a porção diária, as iguarias reais. O Senhor, irmão, já deu a deixa aqui. Se alimenta da minha palavra. Se alimenta orando, me buscando. Quem somos nós para que quando dobramos os nossos joelhos dentro do nosso quarto, a presença real de um Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, que tudo que há nesse mundo, aquilo que nós homens colocamos a mão estragamos, e aquilo que nós não estragamos, o Senhor nos entrega dentro do nosso quarto no mistério, falando: eu vou te usar, eu vou te abençoar, eu vou te capacitar, eu vou fazer tudo aquilo que você precisa na hora certa. Tenha paciência, é só saber ouvir a voz do Senhor. Então a gente é realeza mesmo. Eu comecei a ver com esses olhos, falei: nossa, realmente a gente é da realeza e nem entende como Deus é Deus na nossa vida. E aí o rei determinou a porção. O que é a porção? O rei aí desse mundo, o que tem determinado na nossa vida? Engole aí tudo que ele tá mandando, que manda assim: ah não, você tá cansado, ele suga as suas energias, você não vai na igreja hoje não. Ah não, em vez de você pegar isso aqui, pega isso aqui, ó, vai distrair, você chegou cansado do serviço. É verdade. Ah, isso aqui é a porção do rei, gente. É a porção do rei. Quem estava aqui, porque a Jezabel pregou sobre isso na festa. Então, gente, não troque isso por isso. Isso daqui só tem levado a gente para o inferno. Eu falo isso porque a gente fica dominado. A gente, ai não, eu vou no banheiro porque, né, vai que alguém liga, eu preciso falar com a pessoa. Irmão, se liga aqui. Se você se ligar nisso daqui, não precisa nem de mais mensagem apitando. O Espírito Santo vai falar: ó, vai lá no teu telefone que a Rô tá querendo falar com você. Vai lá no telefone que a Karen tá lá no telefone querendo falar com você. Você entende? É assim. Porque se for sério, o Senhor vai avisar. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, não aceitem as iguarias do rei deste mundo. O rei deste mundo, ele tem uns pratos muito bonitos para nos oferecer. Tem umas iguarias assim maravilhosas, um vinho gostoso, uma comida assim que parece que enche, mas a verdade ela nos enfada. Se você beber bem, ela vai só encher naquele momento, depois vai dar um vazio. É que nem comer pipoca, é passageiro, entendeu? E aqui, ó, ele falou assim:
falou dos meninos, né? Aqui no 6, né? Que eles eram de Judá. Ou seja, eles eram da tribo de Judá, que eram cuidados por quem? Pelo nosso Deus. E aí o que o chefe Ananias falou? Eu vou trocar o nome desses meninos. Vou trocar todinho o nome deles. Gente, a primeira coisa que o mundo faz é querer trocar o nosso nome, nossa identidade, não é? É verdade. A gente vai se contaminando com as coisas do mundo. Aí você se vestir assim, bem linda, bem formosa para a casa do Senhor. De repente você começa com modismo. Você começa a se vestir do jeito que o diabo dita as regras lá fora. Eu já falei que é o diabo que não tem jeito, irmão. Se ensina ou não, papai, diabo. É isso? Verdade. E aí você vai se contaminando com aquele lixo. Aí ele fala assim pra você, assiste Netflix. A briga lá em casa é essa. Não vai estudar a palavra não, filho. Assiste Netflix. Ele até masseia assim a gente, né? Assim, vai assistir Netflix. Aí eu falo, não, eu preciso ler, eu preciso orar. Eu vou pras minhas amigas, eu falo pra uma amiga que a gente conversa muito na internet. Eu sempre tenho minhas amigas da internet, sabe? Eu tenho a Bebel, Isabel Ferreira. Aí eu falo, eu vou lá falar com a Bebel. Que a Bebel, ela é uma missionária da África e ela ora 3, 6 vezes no dia, irmãos. Então daí eu acompanho ela e oro com ela, mas é só para dar força mesmo, os horários. Aí eu vou com ela. E quando eu vejo essa televisão, eu falo, glória a Deus. Mas depois eu penso assim, isso não é nada. Isso era só realmente o que eu tinha que fazer todos os dias. É verdade. Eu falo, glória a Deus, irmãos, é uma vitória muito micha. Porque o Senhor nos criou, sabe por quê? Para o louvor da sua glória. E eu fico perdendo tempo com a Netflix, eu fico perdendo tempo com a televisão, eu fico perdendo tempo com coisas que não edificam. E aí no mundo aqui, como está falando, que ele mudou o nome, muda a nossa identidade, ele muda a roupa, muda a maneira de você falar, a gente começa a falar pro mundo, a gente começa a ter até um apelido diferente, as pessoas gostam, porque se sentem amadas. Eu sou amada pelo aquele grupo, eu tenho até um nomezinho diferente por eles. Eu sou amada. Mas olha, quando você estava lá no céu ainda, era só um ser que o Senhor ficava imaginando como você seria. Um dia Ele te colocou como uma semente abençoada no ventre da sua mãe. E é abençoado sim, porque tudo que vem das mãos do Senhor é abençoado. Não importa a circunstância que foi criada, que foi gerada, é abençoado no nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem amor em fazer os homens e as mulheres dele. Ele tem amor, Ele formou com as próprias mãos. Eu fico pensando naquele instante que Ele pegou um montinho de barro, eu penso assim, né? Aí eu viajo, eu falo, eu tive o meu momento. O Senhor pensou nos meus cabelos, o Senhor pensou no meu nariz, o Senhor pensou nos meus olhos, o Senhor pensou em tudo. Ele sonhou comigo e sonhou com vocês. Aleluia. E sonha todos os dias, irmãos, porque Ele tem uma história já colocada para nós. Mas nós, pela nossa teimosia, nós por querer entrarmos nessa identidade do mundo e às vezes esquecer que nós fomos chamados para o reino celestial, a gente se contamina. Come o lixo do rei, muda a identidade, pega os apelidos, pega todo o lixo que Ele nos oferece e ó, vem. E aí se a gente vigiar, irmãos, todo mundo vai falar assim, opa, essa igreja vai subir, hein? Eu quero vir frequentar essa igreja, porque essa igreja logo vai para o céu, porque esse povo é diferente. E isso que nós temos que mudar, dia após dia. E aqui no 8 fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porque tanto pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, irmãos, Daniel era homem, sabe? Daniel, ele era um homem estudado. Daniel estava lá na tribo de Judá. Ele era um homem importante, eu acredito, era da realeza, era mais rico, tinha dinheiro. E aí, quando ele foi cativo para a Babilônia, levaram ele, escolheram Daniel também. Só que Daniel propôs não se contaminar. E a história de Daniel eu não preciso falar para vocês. É um homem de oração, um homem que venceu a cova dos leões, um homem que não se dobrou, um homem que os reis do mundo se dobravam a ele. Gente, o que é isso? Daniel, os reis achavam graça no olho de Daniel. Aí você fala pra mim, ai Mari, mas é tão difícil eu estar lá no mundo e nos contaminar. Ai, é muito complicado, é difícil demais. Mas como que o rei achou graça nos olhos de Daniel e não vai achar no de vocês? Pensa bem, Daniel era homem, como nós, carne e osso, irmãos. A diferença é que ele se entregava totalmente nas mãos do Senhor.
Ele se consagrava, ele orava. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, um homem que buscava e não se contaminava. Então, irmãos, não se contamine com as coisas do mundo. Não, eu volto um pouquinho lá atrás, no início do meu testemunho. Não desperdice o dom que o Senhor te deu. Não desperdice aquilo que o Senhor tem entregado em suas mãos. A gente vê aqui a casa do Senhor. Toda vez que eu venho aqui na frente, começo a falar a mensagem. Eu olho com os olhos de cada um dos irmãos e eu vejo um dom diferente. Todos os irmãos, todos vocês. Aqui essa casa é uma casa de pessoas que foi chamado por cabeça, não por cauda. Aleluia. Mas Satanás quer falar, não. Fica sentadinho, fica quietinho. Não vai lá dar seus dons, não. Seus dons preciosos, não. Vamos, você tem que descansar, descansa. Irmãos, o Senhor tem falado para mim da cegueira que Ele tem colocado. Eu, com o tempo da festividade, eu falei para Kathleen, me tira de dirigir culto. E aí depois o Senhor foi falando comigo, filha, o Senhor falou assim, filha, o inimigo está lutando para tirar todos os meus servos do altar e você não está vendo isso. Abre os teus olhos. E eu ensaiando coreografia, o Senhor já estava falando comigo. Eu falei, Jesus amado, é verdade. E eu me afastei. Mas mesmo assim, eu falava, Senhor, vou continuar orando. O Senhor me dá só esse tempo, porque eu